Olá, colegas, olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui iniciando mais uma live da Comissão de Direito Tributário, hoje falando sobre o tema diálogos tributários, um tema muito importante que é a tributação e gênero, debate necessário e urgente. Hoje, uma live em homenagem, né, ao Dia Internacional da Mulher, que a Comissão de Direito Tributário, a Ordem dos Advogados do Brasil, realizam em conjunto, posso dizer assim, com minhas amigas da Advocacia Pública, da Procuradoria da Fazenda Nacional e também do Instagram, Tributos a Elas, que estarão aqui juntamente com as doutoras Adriana Fonteles, que é a nossa advogada da comissão, representante da Comissão de Direito Tributário, bem como a doutora Marina Jucá, que irão muito bem representar a Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil nessa live. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da comissão e rapidamente vou apresentar as colegas da PFN que estarão hoje abrilhantando esta nossa live, tá? Como eu falei, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma live muito importante e um momento muito especial para a nossa Comissão de Direito Tributário. Teremos a presença da doutora Joana Marta, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, especialista em Direito Processual Tributário pela PUC, especialista em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, procuradora da Fazenda Nacional e professora universitária. Também teremos a presença da doutora Lana Borges, graduada em Direito pela UniCeub, da Centro Universitário de Brasília, pós-graduada em Direito Processual Civil, mestranda em Direito e Políticas Públicas, procuradora também da Fazenda Nacional desde 2008, coordenadora das estratégias judiciais da Fazenda Nacional. Abrilhantando também a nossa live, teremos a doutora Rafaela Franco, graduada em Direito pela Unifor, especialista em Direito Empresarial pela Universidade de Fortaleza, mestranda em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, procuradora da Fazenda Nacional também desde 2008, atualmente como procuradora-chefe da Fazenda Nacional no estado do Ceará. E a doutora Herta Teles Santos, também procuradora da Fazenda Nacional desde 2009, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Turismo e Hotelaria pela Universidade Estadual da Bahia, mestre em Teoria do Estado pela Universidade de Lisboa e doutoranda em Direito e Sociologia pela Universidade de Coimbra. Rapidamente, esses são os currículos das nossas colegas PFN, que estarão hoje abrilhantando essa nossa live. Eu me sinto agora, com todos vocês aqui na tela, muito honrado. Quero agradecer, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome especial da Comissão de Direito Tributário da OAB, este momento, um momento sublime, um momento em que a gente recebe, evidentemente, de maneira virtual, as colegas da PFN e que iremos debater temas tão importantes para o direito tributário, e em especificamente hoje, o tema tributação e gênero, um debate necessário e com certeza urgente. Colegas, muito obrigado pela presença de todas vocês, sintam-se acolhidas, sintam-se abraçadas e, em particular, quero aqui registrar o meu agradecimento e o meu orgulho em tê-las como colegas da Advocacia Pública e, neste momento, abrilhantando esta nossa live da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, logicamente, vou deixá-los com a doutora Adriana e a doutora Marina, vou me retirar, quero apenas aqui deixar os meus agradecimentos e dizer que estarei, evidentemente, assistindo esta brilhante live agora aqui no backstage e agradecer em nome da OAB a presença de todos vocês. Doutora Adriana, doutora Marina, é com vocês, que seja uma live muito brilhante, que eu sei da competência de todos vocês. Um abraço, pessoal, para quem nos assiste, um abraço para a Comissão de Direito Tributário, um abraço para todas as advogadas e não podia deixar de finalizar dando mais uma vez os parabéns por um mês de março, um mês
que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e esta live, com certeza, também é um dos eventos que abrilhanta esse dia. Um abraço a todos. Ingrid, pode me tirar da tela, colocar as meninas, e eu estarei aqui acompanhando a live nos bastidores. Tchau, pessoal. Uma boa live para vocês e sucesso. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maria. Boa tarde. Sou advogada da Comissão aqui de Direito Tributário. Gostaria de cumprimentar o presidente, as colegas procuradoras, doutora Adriana, e dizer que estou muito feliz em participar desse momento aqui com vocês, né, no nosso mês. E vamos lá. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre o movimento sufragista, né? Que foi onde indiretamente surgiu a discussão sobre tributação em gênero lá na metade do século XIX, ali no Reino Unido, nos Estados Unidos. E, resumidamente, né, as participantes do movimento, elas entenderam que o direito tributário deveria também entrar nessa manifestação, mais especificamente em relação ao imposto de renda, porque elas acreditavam que tinham que declarar imposto de renda, não fazia direito, elas não teriam o direito de votar, né? Então, eu queria passar a palavra para a doutora Herta, para ela explicar para a gente direitinho como foi o movimento sufragista e qual é a relação desse movimento com o direito tributário e como foi que ele ocorreu aqui no Brasil. Olá a todos, a todas. Um gosto de estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Cumprimento aqui minhas colegas de tarde hoje, minhas incríveis colegas procuradoras da Fazenda Nacional e também a doutora Adriana, as componentes da advocacia privada também. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, quanto ao movimento sufragista, a gente tem aí vários aspectos interessantes. Um primeiro ponto que eu acho que a gente merece relembrar é um pouquinho daquela ideia da não tributação sem representação, no tributation without representation, né, da festa de Boston de chá, da festa do chá de Boston, lá em 1773, em que os colonos não queriam pagar os tributos em relação ao chá, porque eles não tinham representantes no Reino Unido. E por conta disso, já que não tinha, o imposto só podia ser cobrado pelo parlamento a partir da decisão que fosse tomada de seus representantes. Como eles não tinham representantes naquele espaço, eles não queriam pagar os tributos referentes a isso. O que não se conta no livro de histórias, e que eu acho que é muito interessante, é que houve uma versão feminina dessa festa do chá de Boston. 50 mulheres também, na Carolina do Norte, alguns meses depois da festa do chá de Boston, decidiram que elas não iam mais comprar os produtos britânicos. A Penelope Barker era a mulher mais rica da colônia da Carolina do Norte, o marido dela estava na Inglaterra, e ela representava os interesses do marido e organizava tudo na casa. Inclusive, ela liderou o primeiro ato de desobediência civil, primeiro grande ato, assim dizemos, na história colonial americana, em que, no dia 25 de outubro de 1774, 50 mulheres, mais a própria Penélope, decidiram não, eu não sei se vocês veem as imagens, se não estiverem vendo, me avisem. Não sei se dá para vocês visualizarem aí. 50 mulheres decidiram que não iam mais pagar esses impostos. Elas se reuniram e disseram isso. Talvez tenham sido apenas homens que protestaram contra o rei até agora. Isso significa apenas que nós, mulheres, demoramos muito para permitir que nossas vozes fossem ouvidas. Estamos assinando os nossos nomes em um documento, não nos escondendo atrás de fantasias como os homens de Boston fizeram em sua festa do chá. Os britânicos saberão quem somos. E os nomes pararam em todos os jornais, em vários jornais da Inglaterra, e elas se recusaram a pagar. Foi o primeiro ato, assim, digamos, de resistência tributária feminina, também baseada nessa questão de que, já que eu não tenho representantes,
eu não vou pagar os impostos. Nesse ato foram os impostos indiretos, não queria pagar os impostos indiretos, que estão embutidos também no chá, no café, nos produtos. E desde então, esse ato de resistência tributária também foi usado em algumas alas dos movimentos sufragistas. As mulheres já não votavam, desde a Grécia, Roma Antiga, Europa, elas ficaram muitos anos sem votar. E quando as mulheres saíram do campo para irem para a cidade, para trabalhar nas fábricas, elas começaram a compreender mais essa questão política, a lutar mais por seus direitos. Naquele momento, elas lutavam também por igualdade, principalmente por vários tipos de igualdade. Igualdade educacional, igualdade jurídica, que elas ainda não tinham em diversos aspectos. Elas ainda não tinham direito a várias coisas, até a posse dos bens. No Brasil, elas ainda não podiam nem se divorciar, elas não podiam votar. Eram diversos direitos que elas ainda não tinham. E o direito à educação foi o primeiro que foi surgindo nessa tendência, né, nas mulheres quererem se manifestar. Então, veio esse livro, A Vindication of the Rights of a Woman, da Mary Wollstonecraft, que é, na verdade, a mãe da autora do Frankenstein. No filme Frankenstein, tem um pedacinho que fala dela, e é um pedacinho bem interessante também. Convido todos a assistirem, se puderem. O filme que conta a história da autora do Frankenstein. Era a mãe dela que lutava pela educação feminina, porque naquele momento se acreditava que as mulheres não tinham nem que ser educadas. Elas não precisavam, os homens, eles eram direcionados a viver no palco do mundo, a educação pública era interessante para eles, mas para as mulheres não. Para as mulheres, a casa paterna era o melhor lugar para a educação, porque elas não tinham necessidade de aprender tanto, e elas podiam se habituar com uma vida calma e isolada. E a Mary vem para romper essas barreiras e dizer que não, que as mulheres eram as grandes mestras dos próprios filhos, e que por conta disso elas eram essenciais para a nação, e elas tinham que aprender, elas tinham que ser algo além de meras esposas, porque elas tinham que interferir mais na política, de uma maneira geral. Junto com ela, um pouquinho depois veio a Olympe de Gouges, também que escreveu o direito das mulheres, para falar sobre todos os direitos que as mulheres não tinham acesso. E, a partir desse movimento em prol da educação, surgiu toda essa luta também pelos outros direitos. O movimento sufragista uniu diferentes mulheres em diferentes classes sociais, diferentes graus de instrução, diferentes concepções de vida, origem, porque as mulheres notaram que as desigualdades econômicas que elas enfrentavam, educacional, jurídica, tinha toda a relação direta com a ausência de representação delas na classe política, e que a sua reparação não seria feita por políticos que não tinham que prestar contas a um eleitorado feminino. Então, elas buscavam ativamente ser incluídas nos direitos políticos, e o direito ao voto não era um fim em si mesmo, mas era, assim, uma maneira de equalizar as demandas femininas até então esquecidas e tiradas da esfera de decisão. E foi nesse movimento que uma sufragista vinculada ao Reino Unido, a Dora Montefiore, que a professora Tatiana Piscitelli até cita ela bastante, em 1906 ela pagava os impostos tanto na Austrália quanto do Reino Unido, só que no Reino Unido ela não tinha direito a votar, e na Austrália ela tinha. Então, os bens que ela tinha na Austrália, ela não se incomodava em pagar imposto de renda sobre eles, porque ela podia votar. Mas já que no Reino Unido ela não tinha direito a voto, ela simplesmente decidiu que por 6 semanas ela ficaria fechada em casa sem pagar os impostos. Ela foi procurada, o movimento era um movimento pacífico, ela resistiu, as outras sufragistas jogavam comida pelo muro, e ela foi comendo ali, foi se virando como pôde, até que teve um momento que ela não conseguiu mais resistir pacificamente, e os bens dela foram confiscados, as outras sufragistas compraram os bens e entregaram de volta, e a gente tem aí essa resistência tributária feminina. Não voto, não pago. Foi uma das maneiras que as sufragistas encontraram. Tinha várias metodologias que elas usavam. Tinha uma metodologia pacífica, de fazer petições, de pedir, por meio de mandado de segurança, ações frente ao Poder Judiciário, ou no parlamento.
também tinham movimentos, explodir bombas, tinha várias formas que elas usavam para se manifestar. E desses frontes, e uma dessas maneiras, foi essa resistência tributária. Já que eu não podia decidir os rumos do meu país, os rumos, né, do lugar, eu também não queria ter que arcar com os custos das políticas públicas, já que eu não estava decidindo quais eram as políticas públicas que iam ser realizadas, o que ia acontecer. No Brasil, o movimento também foi muito forte, porque as mulheres não tinham, as mulheres virgens podiam ser devolvidas, que não fossem virgens podiam ser devolvidas, as mulheres ainda não tinham direito a se divorciar, elas ainda não tinham apoio para diversos direitos que elas queriam, só que elas optaram por levantar a bandeira do voto, porque elas achavam que o direito ao voto abriria todas as portas dos outros direitos para elas, porque finalmente elas poderiam ter representantes no parlamento, e esses representantes votariam em prol dos direitos dessas mulheres. Então, foram várias lutas. O projeto sufragista brasileiro também é bem bonito, a história é bem forte em vários aspectos. A gente teve a Mieta Santiago, que pede, né, entra com ação para votar, porque, segundo o entendimento dela e de várias outras pessoas, a Constituição, na verdade, brasileira não impediu o direito das mulheres votarem, porque a Constituição falava em cidadãos, votarão cidadãos. E havia, supostamente, uma dúvida se as mulheres seriam cidadãs ou não. E muitos diziam que não, tanto que no parlamento se dizia que as mulheres não poderiam, inclusive, ter direito ao voto, senão a família brasileira estaria perdida, né? Estaria em risco se as mulheres fossem votar, se elas fossem se envolver em política. Então, e também o interessante é que foi no Nordeste o grande número de sufragistas, né, de mulheres que começaram a votar, vieram do Nordeste. Foi a Celina Guimarães, que votou, foi a primeira professora, tem até foto dela aqui, eu acho. Foi uma das primeiras que se alistou mesmo como eleitora e votou. E a Alzira, que está nessa foto aqui de cima, junto com esses vários homens, foi a primeira prefeita da América Latina. Ela aproveitou essa petição da Mieta Santiago, se inscreveu como candidata e foi eleita como prefeita. Ela foi a primeira prefeita da América Latina como um todo mesmo, no Brasil e na América Latina. Então, a gente tem aí uma história de mulheres guerreiras, mulheres que foram atrás, mulheres que lutaram pelos direitos delas, pelos direitos da gente, mas o que a gente tem atualmente ainda é um número muito baixo de representantes no parlamento, a gente só tem uma média de 15% no Congresso de mulheres. Então, o que a gente tem ainda é que muitos nossos... Há uma igualdade tributária que é prevista na Constituição, e é uma igualdade que é prevista em todos os... na Constituição e nas legislações de uma maneira geral, isonomia que tem que haver entre homens e mulheres, mas na prática, muitas vezes, a gente não tem representantes nesses lugares que pensem nas necessidades das mulheres. Então, a gente tem... vou já só lembrar, assim, para a gente trazer aqui para os dias atuais alguns problemas que são mais graves. As meninas podem falar um pouco mais depois, se elas quiserem. Acho que um grande problema é a questão do absorvente, que é um tributo, que é um material, né? É algo que é usado essencialmente pelas mulheres, de forma necessária, né, que elas usem. E tem a questão da pobreza menstrual envolvida, porque várias meninas deixam de ir para a escola durante 5 dias, às vezes, por mês, por conta disso. Só que a alíquota que recai sobre ele é 25%. É uma alíquota alta. Então, a gente tem, talvez porque a gente não tenha justamente representantes ainda, a gente ainda não teve ainda esse número alto de representantes, né, nesses espaços, nesses parlamentos, para que as mulheres discutam problemas que são essenciais em relação a elas, e que a gente encontre essa igualdade tributária, que até então a gente está buscando. Acho que eu me empolguei, porque tem muita coisa para falar das sufragistas. Mas leiam sobre elas depois, vejam os filmes, mandem perguntas para a gente. Acho que tem muita coisa interessante a respeito da história brasileira que a gente merece sempre relembrar. Agradeço a oportunidade de falar sobre isso um pouco.
Perfeito, doutora Herta. Primeiro eu vou dar boa tarde a todos, né? Acho que todos aqui já me conhecem, mas para o pessoal de casa, eu sou a Adriana Fonteles, sou advogada e membro da comissão de Direito Tributário da OAB Ceará. Para mim é sempre um prazer estar recebendo aqui as procuradoras, né, aqui no nosso estado, são queridíssimas e bem atuantes aqui, e a gente tem uma relação muito próxima aqui na comissão, né, entre a PFN e a Comissão de Direito Tributário aqui do Ceará. Bem, a minha pergunta, ela vai para a doutora Rafaela, é sobre a situação das mulheres no Brasil, que é o seguinte: de acordo com os estudos elaborados pela ONU Mulher, milhões de mulheres ainda estão concentradas em empregos com alto déficit de trabalho decente, tendo negados acesso a direitos básicos. Diante disso, qual seria a situação socioeconômica da mulher hoje no Brasil? Quais os seus maiores desafios e quais os impactos do sistema do direito tributário na vida dessas mulheres? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Agradeço aqui à Comissão de Direito Tributário o convite para participar do evento. Cumprimento a doutora Adriana, a doutora Marina, que integram a comissão, também as minhas colegas procuradoras, doutora Herta, doutora Lana e doutora Joana. É sempre um prazer participar de um evento com pessoas aqui, porque a gente tem uma admiração profissional. E para tratar sobre essa questão da situação socioeconômica da mulher, eu queria que colocasse aqui, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Eu preparei uns slides para provocar uma reflexão sobre, eu vou trazer dados e eu quero provocar com isso uma reflexão. Vamos lá. A gente já começa partindo do ponto que as mulheres recebem, em média, uma remuneração equivalente a 77,7% do que os homens recebem. Então, a gente já parte de uma injustiça salarial, remuneratória. Seguindo, a gente também tem, tudo isso são dados do IBGE, a gente também tem o dado de que as mulheres são maioria no nosso país com ensino superior. Então, a gente tem 2 pontos: a mulher estuda mais e é pior remunerada. E essa situação se agrava mais ainda quando a gente trata de mulheres negras. Em 2018, as mulheres negras receberam, em média, 44,4% da remuneração do homem branco. Isso é um abismo remuneratório, né? A gente tem a ordem é a seguinte: homens brancos são os melhores remunerados, seguido das mulheres brancas, seguidos dos homens negros e das mulheres negras. Então, essa situação é preocupante. Além disso, partindo para além da questão remuneratória, a gente tem a questão do trabalho não remunerado. O trabalho doméstico, o trabalho de cuidado com os filhos, de cuidado com as pessoas da família. Dados do IBGE de 2020 mostram que a mulher dedica, em média, 21,4 horas semanais a essas tarefas, enquanto o homem dedica 11 horas, uma diferença de 10 horas por semana. Se a gente considerar 4 semanas no mês, são 40 horas a mais. É como se a mulher trabalhasse uma semana a mais do que os homens, se a gente for contar assim. Então, a gente já tem 3 pontos. A mulher estuda mais, a mulher recebe menos e a mulher é responsável pela maior parcela do trabalho doméstico. Essa conta não vai ficar boa no final, né? Deixa eu passar aqui o slide. Um exemplo que ilustra isso, eu trouxe aqui, que foi um folder que o STJ divulgou de umas oficinas, inclusive a última está acontecendo hoje, à tarde, dia 22. Era divulgada para servidoras. Então, era oficina de rotina familiar, produtividade e gestão de tempo, oficina de planejamento de cardápios e oficina de homeschooling, sono da criança e tempo de qualidade. Mas por que só para servidoras? Só as mulheres que cuidam da família? Só as mulheres que cozinham? Só as mulheres que cuidam dos filhos?
depois de uma enxurrada de críticas, acho que foi até no mesmo dia, o STJ retificou o folder, né, corrigiu e colocou oficinas para servidores, em geral. Mas isso mostra como já está enraizado na mente da sociedade que essas tarefas de cuidado são da mulher. E onde que estão os pais dessas crianças, né? O que eles estão fazendo? Eles estão sentados no sofá assistindo TV? Não está certo. Não vai ter felizes para sempre aí nesse final. Um outro ponto são as mulheres que são chefes de família, no sentido financeiro, que são responsáveis em maior parte pelo sustento da família. Dados do IBGE de 2019 também mostraram que de 95 a 2018, esse número de mulheres que são responsáveis pelo sustento da família quase que dobrou, passou de 22% para 40%. E desses 40%, mais da metade são mulheres que se declararam pretas e pardas, ou seja, são aquelas mulheres que estão lá embaixo na remuneração do nosso país, são as que recebem menos. Então, recapitulando, a mulher estuda mais, a mulher recebe menos, é responsável pela maior parte das tarefas domésticas e, em 40% das famílias, é também responsável pelo sustento da família. Só complica. E como essa situação se reflete na nossa sociedade? O que isso causa? Economicamente falando, dados da Receita Federal de 2019 mostraram que nas declarações de imposto de renda pessoa física, apenas 29% das mulheres declarantes declararam ser titular de bens e direitos, enquanto 71% dos homens declarantes declararam ser titulares de bens e direitos. A quantidade de declarantes não é muito diferente. A gente teve 17 milhões de declarantes homens e 13 milhões de declarantes mulheres. Por que essa diferença? Normalmente, no casal, como o homem recebe mais, ele acaba declarando todos os bens e direitos na declaração dele, assim como todos os gastos com a família, de educação, saúde, etc., e acaba recebendo restituição de imposto de renda. E enquanto ele pode declarar, a mulher não pode, porque só um pode declarar. Então, a mulher já está prejudicada aí pela quinta vez. Nesse contexto, como que fica essa situação da mulher no ambiente de trabalho? Na ocupação de cargos de liderança, de destaque? A ERTA até adiantou que mais ou menos esse percentual no executivo era de cerca de 15%, no legislativo, na área de cerca de 15%. Então, semana passada, eu colhi esses dados direto das fontes, e é o seguinte, a gente tem 12 senadoras, de 81 senadores, a gente tem apenas 84 deputadas federais, de 513 deputados, uma governadora eleita em 2020 no país inteiro, que é a governadora do Rio Grande do Norte, 679 prefeitos. Parece muito, mas a gente tem 5.570 municípios, então é muito pouco. Aqui no Ceará, isso se reflete também, a gente tem de 46 deputados estaduais, a gente tem apenas 6 mulheres. No judiciário, o judiciário é onde a gente encontra mais mulheres, percentualmente assim, comparado com executivo e legislativo. A gente tem 2 ministras no STF, 6 ministras no STJ e 5 no TST. Inclusive, o TST agora está sendo presidido pela primeira vez na história por uma mulher, que é a ministra Cristina Peduzzi, eleita agora em 2020. O STJ teve a primeira presidente mulher em 2016, que foi a ministra Laurita Vaz. E o STF foi a primeira corte superior que foi presidida por uma mulher, que foi a ministra Ellen Grace, em 2006. E em 2016 teve a ministra Carmen Lúcia também. Agora, quando a gente traz aqui para o Nordeste, a situação do TRF é peculiar. Ele é o único Tribunal Regional Federal que não tem nenhuma mulher em sua composição. Não tem nenhuma mulher desembargadora na 5ª região. Eu não sei nem o que falar sobre isso. Aqui no TJ Ceará, por outro lado, a gente tem até um cenário melhor. 31% dos desembargadores são mulheres, são 14 desembargadoras. E como que
que essa situação está na PGFN? Na PGFN, a gente tem um procurador-geral, que é homem, e uma subprocuradora-geral, que é mulher. Dos adjuntos, a gente está bem, assim, tá quase proporcional. De procuradores regionais, que são 5, né, um em cada região, nós temos apenas uma mulher. Das procuradorias estaduais, que a gente tem 24, né, porque as que são sede de TRF não contam, a gente só tem 2 procuradores-chefe estaduais mulheres, eu e a doutora Mônica em Santa Catarina. Também eu não sabia disso. E a gente tem 13 procuradores seccionais, quase 20%. Então, a gente tem que pensar por que essas mulheres não assumem esses cargos. Elas não querem? Elas não têm capacidade? Acredito que não seja isso. Eu acredito que o mais provável é que elas estão tão sobrecarregadas com tudo que acabam não tendo tempo para tanto. Como está essa situação na OAB? Como está essa situação nas empresas privadas? Como que a gente faz para melhorar isso? Essa situação precisa mudar, porque a gente ainda está lutando por aquilo que a Herta falou, uma representação que efetivamente reflita o que a gente tem na sociedade, porque a gente tem 51% de mulheres no país e 52% de eleitores também são mulheres. Então, como é que a gente tem uma representação tão pequena? A gente precisa votar em mulheres, a gente precisa apoiar mulheres que queiram exercer cargos de gestão. A gente tem que se posicionar sobre isso, porque apenas assim vai acontecer o que as sufragistas queriam, serem efetivamente representadas, que mulheres produzissem políticas públicas em favor de mulheres. E para finalizar, e na pandemia, como é que essa situação tá? Só piorou, né? A gente está completando agora em março 1 ano de pandemia. Dados dessas 2 entidades, a Gênero e Número e a Sempre Viva Organização Feminista, divulgaram que na pesquisa que eles realizaram, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia, alguém de quem elas não cuidavam antes. Eu, por exemplo, estou responsável pelo supermercado da minha mãe. Todo mundo assumiu alguma coisa para ajudar, um familiar, um parente, enfim. E fora o grande número de mulheres que ficou desempregada na pandemia, porque a partir do momento que os filhos não tiveram como ir para a escola, elas não poderiam mais sair de casa, tiveram que ficar com os filhos, 41% das mulheres que continuaram trabalhando afirmaram estar trabalhando mais. Eita, me perdi aqui na apresentação. Pronto. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma conta que não fecha. Como é que vai ser essa situação? Quanto tempo ainda essa pandemia vai durar? A gente não sabe. São todas questões que a gente precisa refletir e encontrar mecanismo para que essas diferenças comecem a ser reduzidas. Reduzir a diferença remuneratória, reduzir especialmente a diferença remuneratória com relação às mulheres negras, aumentar, melhorar a divisão do trabalho doméstico e do cuidado com filhos e idosos, enfim, são muitos pontos que a gente precisa refletir, sobre os quais a gente precisa refletir e encontrar um jeito de fazer algo a respeito, né? Acho que começa dentro de casa e vai partindo para a sociedade. Agora, como tudo isso se reflete na tributação e no consumo da mulher? Esses são pontos que vão ser trazidos mais adiante agora, acho que pela doutora Joana e pela doutora Lana, né? Então, eu encerro aqui a minha fala e quero escutar a fala das colegas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rafaela. Então, como a doutora Rafaela falou, né, um ponto que é bastante debatido atualmente, principalmente porque a reforma tributária não prevê nenhuma solução, é o tema da regressividade tributária, né? A PEC 45, por exemplo, ela acaba mantendo ou até aumentando a regressividade, e isso acabaria gerando uma carga tributária maior para as mulheres, principalmente para aquelas que são chefes de família e possuem uma renda mais baixa. Então, vou passar a palavra para a doutora Joana, para ela explicar o que é a regressividade tributária e como é que ela impacta negativamente no custo de vida das mulheres brasileiras, né?
Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, antes de falar aí daquilo que a gente não aprende nos bancos da escola, né? Algo que a gente está falando aqui, algo totalmente alheio lá ao nosso fantástico mundo universitário. Mas antes de falar nisso, eu queria aqui agradecer profundamente à Comissão da OAB de Direito Tributário por esse convite. Queria dizer que é um orgulho imenso para mim dividir esse espaço com minhas amigas procuradoras e com vocês. Né? Para quem não conhece ainda, o Tributos a Elas é um grupo que foi formado dentro da PFN, mas que já teve aí várias atividades, várias atribuições. Que eu posso dizer para vocês é que esse grupo, eu não posso deixar de falar isso, foi um divisor de águas, assim, na minha trajetória profissional e pessoal. Por isso, eu agradeço à Comissão da OAB de Direito Tributário por esse convite, porque é um grande orgulho para mim ter o Tributos a Elas aqui no Ceará, certo? Quero que vocês conheçam o IG, as publicações são extremamente relevantes para todos nós, assim como esse debate, né, que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas vamos lá. Bem, a gente vai falar aqui o que a gente não aprende lá nos bancos escolares. Né? Eu vou puxar um gancho da fala aí da doutora Herta, da doutora Rafaela, para prosseguir nesse debate. A gente já estabeleceu, a gente já deixou claro aqui que o nosso sistema tributário não está sendo capaz de equalizar essas distorções existentes. E mais do que isso, ele está acentuando as distorções existentes. Mas por quê? Então vamos lá, vamos lembrar tudo que a gente aprendeu lá no direito constitucional. Primeiro, nós temos aquela ideia de igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei. Temos direitos iguais, obrigações iguais. Depois de tudo isso que a doutora Herta e principalmente a Rafaela falou, será que realmente nós somos iguais? Será que passados aí tantos anos, desde esse grande presente que foi para o nosso país, essa Constituição Cidadã, será que nós ainda achamos que homens e mulheres, que negros e brancos, que pobres e ricos são iguais? Naquela época era uma excelente ideia, né? Achar que todo mundo era igual. Mas hoje, pelo que nós já conversamos aqui, sabemos que não somos iguais. Outro aspecto muito importante que mostra aí o nosso espírito evolutivo dessa Constituição, uma Constituição garantista, né, que visava realmente atingir esse escopo social de justiça distributiva através da tributação. É um princípio que eu gosto demais. Até a gente teve prova de estagiário aqui, eu perguntei para vários estagiários, muitos deles só passaram se soubesse responder, não foi, não, Rafael? Princípio da capacidade contributiva. Está lá previsto expressamente também na Constituição, assim como a igualdade tributária. O que é que ele diz? Que os tributos, os impostos especificamente, sempre que possível, eles vão observar a capacidade contributiva lá do contribuinte, a capacidade de pagamento desse contribuinte. Então, se já sabemos que não somos iguais, certo? Os tributos realmente podem ser cobrados de forma igual? Todo mundo tem que pagar imposto igual? Aí a gente entra num outro ponto. Você passa, Ingrid? Sou eu que passo aqui. Deixa eu ver aqui. Quem tá compartilhando, gente? Sou eu ou vocês? Sou eu, né? Pronto. Vamos lá. Nós temos duas formas de tributação. Então, os países ao redor do mundo, eles têm duas formas de tributação. Ou eles focam na progressividade, ou eles focam na regressividade. Qual será o contexto do país? Será que o Brasil tem focado, né, em uma tributação progressiva ou em uma tributação regressiva? E qual é o tamanho do buraco, gente?
né? Qual é o tamanho do buraco? Então, vamos lá. O que é a tributação progressiva? É aquela tributação que foca mais em impostos que vão aumentando à medida que essa base tributável também aumenta. Então, são impostos que essas porcentagens, as alíquotas, elas vão crescendo conforme a elevação dessa base tributável. Um exemplo, o imposto de renda. Ah, Joana, nós não temos impostos progressivos? Temos. Vez ou outra vai lá a Constituição naquele intuito de justiça distributiva e traz o imposto progressivo, o imposto de renda. Será que ele é justo? Não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Porque as alíquotas, de fato, não são ainda adequadas. Temos outros exemplos? Sim. Mas ao lado dos impostos progressivos, nós temos também os impostos regressivos, que são os nossos famosos impostos indiretos. Qual a diferença? A diferença é que eles são cobrados em percentuais, em porcentagens iguais sobre o contribuinte, menosprezando por completo a capacidade econômica daquele que suportará o ônus. Então, vamos lá. Quais são exemplos de impostos indiretos, né? Impostos regressivos. A gente tem o ICMS, a gente tem o IPI, o PIS e a COFINS. E é exatamente aí que essa balança entre a capacidade contributiva de mulheres e homens está sendo violada. Por quê? Bem, a Rafaela já falou aí de forma muito didática, de forma muito clara, com números aí que até me assustaram, que hoje, mulheres estão em grande desvantagem socioeconômica. Então, mulheres ganham menos. Começa daí. O que é que justifica, por exemplo, em um casal onde mulheres e homens não ganham de forma semelhante e a mulher tem muito mais ônus do que o homem em relação ao consumo, à aquisição de bens de consumo? Quem é que está sendo mais tributado? O homem ou a mulher? Aqui em casa, por exemplo, eu sou muito privilegiada por ter uma boa divisão de trabalho, de custo com meu marido. Isso é um privilégio que nem todas as mulheres têm. Mas quando a gente vai pensar nos bens de consumo, quem é que está ali toda hora querendo comprar roupa para criança? Quem é que está toda hora querendo comprar fralda, querendo comprar o alimento, querendo comprar vários itens para o cuidado da família? Será que sou eu ou meu marido? Aqui em casa eu posso dizer que sou eu. Né? E essa realidade, ela vai se levando de uma forma muito mais acentuada quando nós pensamos no tema que a doutora Lana também vai falar, né? Que são os itens de consumo das mulheres. Vocês já pararam para pensar o quanto que o homem gasta, por exemplo, com produtos masculinos e o quanto que a mulher gasta com produtos femininos? Então, olha a minha sapateira, né? Vejo lá vários sapatos, enorme. Aí eu já estou querendo pegar um pouquinho da sapateira do meu marido. Por quê? Há também essa distorção entre o que nós consumimos e o que os homens consomem. Mas isso se torna bastante, vamos dizer assim, foco de injustiça tributária, foco de injustiça social, quando nós descemos as camadas mais pobres da sociedade. Então, muitas mulheres, muitas famílias, elas vivem, por exemplo, com um salário mínimo. Quanto por cento dessa renda que essas mulheres têm, dessas mães de família, está sendo tributado? Se tudo que ela pega, né, todo o salário, toda a renda que ela ofere, ela está utilizando para adquirir bens de consumo, todo esse consumo acaba sendo tributado. Ao passo em que, nas famílias de renda mais elevada, muito do que é auferido, ele é destinado para aplicações. E nem todas são tributadas. Não é? Então, aqui a gente tem a diferença entre um sistema que foca em impostos progressivos e impostos regressivos. E qual o percentual? A minha amiga Alana mandou para mim um material que eu vou deixar aqui no próximo slide,
para vocês sobre esses dados, né? Dados da Receita Federal sobre a nossa tributação. Hoje, mais de 44% da nossa tributação está focada em impostos indiretos sobre bens e consumos. Em consumo, a nossa tributação sobre a renda, ela é irrisória, não sei se está dando para vocês verem aqui. Ela é insignificativa. Se a gente for comparar, aqui eu trouxe um gráfico desse material, quem quiser pegar o material, tá aqui nesse QR Code, basta botar aqui a câmera. Esse gráfico aqui compara a situação do Brasil dentro desse parâmetro de progressividade e regressividade. Então, aqui, se a gente for pegar a situação do Brasil sobre a tributação sobre renda, aqui é a média da OCDE. Eu tenho ela aqui, nesse azul marinho. Vejam só o quanto que o Brasil está abaixo da média em relação à tributação da renda. É muito pouco. Por outro lado, quando eu parto para ver a situação do Brasil como em tributos sobre bens e consumo, ele está no topo do ranking. Ele é praticamente o terceiro, quarto, né, comparado com outros países da OCDE. Então, nós estamos deixando de tributar o patrimônio, nós estamos deixando de tributar a renda para tributar o bens e consumo, que são os impostos regressivos. E isso está impactando diretamente a quem mais precisa. Em quem mais precisa são os pobres, né, a camada mais pobre da sociedade, as pessoas com renda menos favorecida, e também as mulheres, que acabam investindo muito mais na compra, na aquisição de bens de consumo do que os homens. Isso é um fato. E qual é a perspectiva que a gente tem dentro dessa reforma tributária? A gente, como a Marina falou aí muito bem, a gente não tem uma boa perspectiva. Não é? A gente não tem. Se a gente comparar esse mesmo texto que a Alana passou, além de vários outros, inclusive da OCDE, muitos países passaram por reformas tributárias para fazer esse ajuste, para diminuir a tributação sobre o consumo, né, que é essa tributação regressiva que não mede a capacidade de quem está, de fato, sendo onerado com o tributo, para substituir pela tributação da renda e do patrimônio. E a gente não vê uma boa perspectiva disso dentro da reforma tributária, o que é uma pena, né? Então, assim, eu acredito que o problema é socioeconômico, ele se agrava muito com a forma de tributação que o país adotou. Temos que ter essa consciência, né, para tentar reverter esse quadro. Muitos países já fizeram isso, inclusive na América Latina, mas o Brasil parece não ter andado aí feliz nas suas opções de reforma. Sei que aqui temos vários estudiosos da reforma, a doutora Adriana é uma delas, além das minhas amigas Herta e Ilana. Então, acredito que elas vão falar ainda sobre esse tópico aí, certo? Mas eu espero ter passado bem para vocês o que é a diferença entre uma tributação regressiva e progressiva, com a esperança de que esse contexto há de mudar. Acho que é a Adriana agora. Pronto, perfeito, porque eu tive um probleminha no áudio, só um minuto. Perfeita as colocações da doutora Joana, né? Agora, a minha pergunta vai para a doutora Lana, minha querida doutora Lana, sobre Pink Tax, que é um tema que eu sei que ela estuda bastante e gosta bastante desse tema. E é o seguinte, o Pink Tax, também conhecida como a taxa rosa ou imposto rosa, é um fenômeno acompanhado há alguns anos em todo o mundo, existindo várias pesquisas sobre esse fenômeno, inclusive aqui no Brasil. Nesse sentido, a minha pergunta é a seguinte: o que é de fato esse fenômeno do Pink Tax? Quais seus reflexos no direito tributário?
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui fazendo parte dessa mesa virtual com pessoas tão queridas, com pessoas que eu admiro tanto. Eu agradeço muitíssimo, não é, ao Dr. Jefferson Viana, presidente da comissão, às queridas Marina e Adriana, por organizarem esse evento, a Ingrid por todo o suporte, toda a paciência que ela teve conosco aqui, não é, nos momentos anteriores. Eu quero cumprimentar de forma efusiva as minhas colegas de procuradoria, mas que eu já não vejo há muito tempo e de quem eu sinto muita saudade, Joana, Rafaela, Herta, estamos juntas aí virtualmente. Eu cumprimento a todos vocês que estão assistindo e eu espero que eu tenho certeza que já foi super útil a conversa, espero que eu possa complementar alguma coisa. Falar sobre Pink Tax, esse termo, ele ficou muito em voga, né, nos últimos tempos. O que é Pink Tax, como é que funciona, é tributário o assunto, não é, para que serve, como é que faz? Bom, imaginando, eu esqueci de dividir, ó, tá vendo? Ninguém me avisa que eu esqueci de dividir aqui a minha tela. Vamos lá. Se alguém puder fazer um sinalzinho de ok quando vocês estiverem vendo, eu agradeço. Obrigada, Rafael. Bom, o que é o Pink Tax? Né? Pensando sobre Pink Tax, onde é que ele está relacionado com o direito tributário, onde é que ele se relaciona com as nossas questões de gênero, que é o nosso ponto aqui mais focal. Eu vou passar pelo conceito de Pink Tax, pelo histórico do Pink Tax, e vou aproveitar muitas informações que foram trazidas aí sequencialmente pela Herta, pela Rafaela, pela Joana, para a gente poder depois, juntos, construir uma reflexão. A minha intenção é só trazer pontos para que juntos a gente possa construir uma reflexão. Bom, antes de falar sobre Pink Tax, eu queria tocar num assunto que eu acho essencial, que é a questão de gênero. O que é gênero? A gente fala muito, né? Discussão de gênero, debate de gênero, mas o que é gênero? A gente para pensar no que é gênero. Gênero e conformação biológica são coisas completamente distintas. Quando uma criança nasce, na certidão de nascimento dela, o que aparece é o sexo, feminino ou masculino, de acordo com a conformação biológica dela. Então, gênero é diferente de conformação biológica. Então, por isso, esses símbolos aqui, ó, do masculino e do feminino se coincidindo e também, muitas vezes, sendo diferente. O gênero, assim como outras tantas construções sociais, ele reflete um momento de estrutura cultural, de estrutura social. É um papel, vamos pensar assim, é um script. Gênero é uma construção social, é um script, um papel a ser desempenhado por homens e mulheres dentro de uma sociedade. Esse papel tem a ver com sentimentos que a pessoa vai sentir, tem a ver com a forma como ela vai se comportar, aquilo que ela vai vestir, aquilo que ela vai dizer, como ela vai se portar no mercado de trabalho. E óbvio que por ser uma construção social, o gênero, ele reflete as forças de poder do momento. E quais são as forças de poder do nosso mundo ocidental, para falar de gênero aqui do mundo ocidental? São as forças do patriarcado, que refletem a superioridade masculina. Então, gênero é uma construção social, assim como tantas outras, que apenas reflete a supremacia masculina. E quando a gente fala em supremacia masculina, a gente pode ir além e dizer para vocês que houve um momento, pasmem, que havia uma base científica para dizer que os homens são superiores às mulheres. Aristóteles dizia isso. Aristóteles dizia que a mulher é um ser incompleto e defeituoso. Freud dizia que o macho é que é o normal. A fêmea, de acordo com as suas pesquisas, era um ser humano desviante. Darwin falava que física e intelectualmente as mulheres são inferiores. Então, essa questão de, inclusive, achar bases científicas para dizer que existe uma supremacia masculina, ela vai tornando natural essa inferioridade feminina. Ela vai tornando banalizada essa opressão que as mulheres sentem. Gerda Lerner,
em homenagem à minha amiga Rafaela, que anotou o nome outro dia desse livro, que é a minha autora favorita sobre a questão de gênero e diferenças entre homens e mulheres. Gerda Lerner é uma autora austríaca que passou seu aniversário de 18 anos num campo de concentração, depois se radicou nos Estados Unidos. Gerda Lerner tem uma definição de gênero sensacional. Ela diz assim: gênero é um conjunto de papéis culturais, é uma fantasia, uma máscara, uma camisa de força com a qual homens e mulheres dançam sua dança desigual. Essa frase, para mim, é genial. Essa definição, para mim, é genial. E onde é que está a mulher, então, nesse papel social que nós acabamos de dizer? A mulher é o outro, segundo Simone de Beauvoir. E segundo Grada Quilomba, que é uma autora portuguesa, a mulher negra é o outro do outro, porque ela não é homem e nem é branca. Então, a situação das mulheres negras, como a Joana colocou, é uma situação, que uma Rafaela colocou também, uma situação grave, é a situação mais severa, socioeconomicamente, culturalmente falando, que se vive, né, nos dias atuais. Bom, e agora, aproveitando o que a Rafaela e a Joana trouxeram sobre os dados, nós vimos que as mulheres, elas são, hoje, titulares da responsabilidade financeira em mais de 40% das famílias. E como a Joana colocou, são as mulheres que ficam ali nessa definição social responsáveis pelo trabalho de cuidado, aquele trabalho que todo mundo tem falado também, trabalho invisível, tarefas invisibilizadas. Nessa disputa da supremacia masculina, as mulheres foram, historicamente, colocadas num ambiente privado, e as tarefas desenvolvidas por elas não eram, e ainda permanece essa tentativa de não serem remuneradas, e quando são remuneradas, como a Rafaela falou, são remuneradas de uma forma muito inferior. Mulheres trabalham mais, como a Rafaela colocou, mulheres recebem menos, embora estudem mais. E tem um dado sensacional também. Aquelas famílias que se chamam, que antigamente usava-se o termo monoparental e agora se usa materparental, eu acho, 90% desses arranjos familiares são formados por mulheres responsáveis por esse sustento dessa família. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Aqui, eu esqueci de passar os meus slides, vamos lá, mas agora eu vou conseguir. 59 anos para ter uma igualdade de gênero no Brasil, passando pela renda das mulheres, que é muito menor do que a dos homens, a gente chega, então, no Pink Tax. O que tudo isso que eu falei tem a ver? Nós temos que ter em mente o que é o Pink Tax. O Pink Tax é um sobrepreço, um sobrecusto colocado nos produtos direcionados ao público feminino em geral, mulheres e meninas. Então, produtos destinados predominantemente ou exclusivamente às mulheres, eles são mais caros. Lana, isso é um absurdo, né? A lei da oferta e da procura. Eu vou mostrar para vocês com dados que não é um absurdo e que isso acontece. E que nós precisamos falar para termos base para discutir e desmistificar esse fenômeno. Como eu falei, então, é um fenômeno mercadológico, fenômeno econômico. Os agentes econômicos, se aproveitando de toda essa base que nós falamos, de superioridade masculina, de inferioridade feminina, se aproveitando daquela tese, que era aí que eu queria chegar com vocês, de que mulheres gastam mais. Por que mulheres gastam mais? Porque elas estão à frente da família. E mesmo que não estejam economicamente à frente da família, são elas as responsáveis pelo cuidado. Que cuidado? Como a Joana falou, compra de fralda, de material escolar, compra de remédios, são as mulheres que estão à frente dessas atividades não remuneradas, inclusive. Então, essa tendência de achar que mulheres gastam mais, elas não gastam mais porque elas optam por querer comprar mais e gastar mais dinheiro, não, é porque a sociedade nos coloca nessa situação, onde mulheres são confinadas a esse trabalho de cuidado e, por isso, desempenham funções que demonstram que elas gastam mais. E como elas ganham menos, também como foi colocado, todo o salário delas é utilizado para fazer o quê? Compras de bens de subsistência, aonde incidem o quê? Como colocou a Joana, os impostos
indiretos. Então, as mulheres são, sim, tributadas de uma forma diferente da dos homens. O sistema tributário nacional, ele acentua essa diferença entre homens e mulheres. O Pink Tax, ele teve, como também foi colocado, uma origem numa pesquisa realizada por um grupo feminino francês, chamado Georgette Sand. Essa não é pronúncia francesa, como vocês podem ver, eu não falo francês, não é? Então, o que ficou demonstrado nessa pesquisa? Uma rede de supermercados foi investigada em razão das lâminas de barbear, ou lâminas de depilar. Percebeu-se que a diferença de preço entre elas era altíssima. E isso foi feito numa cadeia de supermercados. No estado de Nova York, em 2016, também foi confirmado pelo Departamento de Defesa do Consumidor essa grande diferença. O preço dos produtos femininos chegava a ser 7% superior ao dos masculinos. E se fosse item de higiene pessoal, chegava a ser 13% mais caro. Essa pesquisa também foi feita no Brasil, como a doutora Adriana adiantou, numa pesquisa de 2018, realizada pela Escola Avançada de Publicidade e Marketing, em que ficou caracterizado, demonstrado, que os produtos femininos são 12,3% mais caros que os masculinos. Lembrando que a renda das mulheres, como foi colocado pela Rafaela, chega a ser mais de 24% menor do que a dos homens, segundo os dados do IBGE de 2020. Agora, vamos aos números. Foi? Foi. Bom, temos aqui computador. Um computador cinza e um computador coral. Porque é claro que as empresas também, em razão de todas essas discussões sobre Pink Tax, agora estão modificando as suas formas de oferecer os produtos ainda para o público feminino, mas mudando, não se fala mais de rosa, fala-se de coral. Mas aqui nós temos uma diferença entre um computador cinza e um computador rosa de mais de 7,39%. Uma mochila azul marinho e uma mochila rosa. Mesma marca, isso é importante falar, o Pink Tax, ele é registrado, retratado em produtos com a mesma marca, mesma especificação, mesma funcionalidade, mesma destinação, mesmos elementos químicos. O que muda é a cor. E aí há empresas que nos dizem, mas para produzir um bem rosa eu uso mais, eu gasto mais. Será mesmo? Nesse caso aqui, a gente tem uma diferença de mais de 9% entre os dois preços. Esse aqui é um exemplo da professora Tatiane Piscitelli, que é aquele jogo Monopoly, que na nossa época era bem parecido com algo como Banco Imobiliário. E esse aqui tem uma frase interessante. Na capa vem escrito, o primeiro jogo onde as mulheres recebem mais do que os homens. É isso que nós ensinamos para os nossos filhos, que é o primeiro jogo onde as mulheres recebem mais do que os homens. Nesse caso, o Monopoly tradicional, o Miss Monopoly é 5,41% mais caro que o Monopoly tradicional. Aqui, essa pesquisa foi feita pela Camila Cabral, minha querida amiga lá do Tributos a Elas, foi divulgado, inclusive, no perfil, e ela me deixou utilizar aqui o exemplo. Nesse caso, triciclo, vermelho e rosa, a gente tem uma diferença de mais de 21% no preço. Esse exemplo aqui é interessante, porque a gente volta para os produtos eletrônicos. Eu estou fazendo produtos infantis e produtos destinados ao público adulto feminino, só para vocês perceberem que existe em todas as frentes. Nesse caso, o celular rosa custa mais de 9% a mais, né? Custa 9% a mais do que o celular azul. Aqui nós temos dois exemplos. Uma moto elétrica vermelha e uma moto elétrica rosa, diferença de mais de 6%. Creme dental, mesma marca, mesmas especificações técnicas, mesmos componentes. Um é do Spider-Man, o outro é da Barbie, e a gente tem uma diferença de mais de 50%. E lembram-se que eu falei sobre a questão dos aparelhos de depilar e barbear. As empresas têm dificultado até, têm disfarçado melhor essa diferença de preço. Aqui nós temos um nome diferente. É um kit com 2 aparelhos de depilar ou de barbear
cada um desses instrumentos de barbear ou de depilar contém 3 lâminas, exatamente, só que um se chama Comfort, o rosa, os outros se chamam Aqua Blister e Intensive Blister. O azul, o rosa é 20% mais caro que o azul ou o preto. Bom, e a pergunta que se faz? E por que isso não é possível no Brasil? Existe algo, né, que seja uma ferramenta para que nós possamos combater esse tipo de prática, já que é uma prática econômica? O Código de Defesa, a Constituição, a Joana falou, as outras colegas também falaram, a Constituição nos traz, não só no artigo 5º, mas lá no preâmbulo, fala no artigo 1º, fala no artigo 3º também, sobre os objetivos da República, nós falamos sobre igualdade, sobre uma sociedade onde não existam diferenças socioeconômicas, ou pelo menos uma sociedade que busque reduzi-las. E nós temos o Código de Defesa do Consumidor, um artigo específico da Lei 8.078, de 1990, que é o artigo 4º, que nos diz que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade. Atendidos os princípios, e aí tem um princípio específico, coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de trabalho. No mercado de consumo, perdão. É porque é tanto abuso também no mercado de trabalho que eu me confundi. Mas é no mercado de consumo. E aqui, eu vou para o que eu acho mais sério. Lembram-se quando eu falei que os produtos de higiene pessoal chegam a ser até 31% mais caros quando nós falamos sobre produtos masculinos e femininos? E há os casos em que não existem produtos correspondentes, mas que o preço desses produtos sofre toda a influência do Pink Tax. E aqui eu falo sobre os produtos relacionados ao ciclo menstrual da mulher, a contenção desse ciclo menstrual. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos perceber, por exemplo, que segundo a Receita Federal, se a gente for buscar a carga tributária no Brasil, e aqui nós temos impostos estaduais e impostos federais, ela é de 27,5% do preço, só a carga tributária. Absorvente é um produto caro. Saiu recentemente, no dia 17 de março, no Valor Econômico, uma reportagem falando que uma em cada 4 meninas não tem acesso, uma em cada 4 meninas ou mulheres não tem acesso ao absorvente. Essas pessoas, elas têm as suas relações de trabalho e a sua vida estudantil totalmente prejudicadas. Elas não podem comparecer. Há uma pesquisa que nos fala também que uma mulher, ela pode chegar a gastar mais de R$5.000 apenas em absorventes ao longo da sua vida. Quantas trabalhadoras nós conhecemos que não ganham R$5.000 em um ano? Então, essa questão de considerar o absorvente um item de higiene pessoal e, com isso, tributá-lo ou colocar sobre ele um preço muito mais alto, é uma questão que repercute socialmente, que nós precisamos combater, falar. Em alguns lugares, como no estado do Rio de Janeiro, o produto foi inserido na cesta básica. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, agora, recentemente, em janeiro de 2021, foi publicada uma lei que determina a entrega de absorventes higiênicos a adolescentes, não é, de baixa renda, nas unidades básicas de saúde e nas escolas da rede pública. Há outros países que já entregam os absorventes de forma gratuita, é o caso da Escócia. E muitos outros que baixaram de forma muito acentuada a tributação. Aqui no Brasil existe um projeto de lei da deputada Tabata Amaral que fala sobre a entrega também dos absorventes. Aqui está a reportagem que eu queria mostrar para vocês. Foi da Folha de São Paulo, perdão, eu falei Valor Econômico, me perdoem, é do dia 17. Aqui, então, o peso de ser mulher, seja um peso social, seja um peso cultural, seja um peso econômico. Tem um outro dado muito interessante, mas eu vou extrapolar muito o meu tempo, que seria falarmos sobre como o mito da beleza funciona. O mito da beleza, ele substitui outros tantos mitos, outros dispositivos de controle social sobre a mulher.
Naomi Wolf fala sobre isso no livro dela. Então, o mito da beleza, ele substitui o mito da castidade, o mito do matrimônio, o mito da domesticidade, e o mito da beleza impõe a mulheres que elas usem determinados produtos e se apresentem de uma determinada forma. É nesse mito da beleza, eu não tenho dúvida, que se agarram às empresas para fabricar produtos mais caros para as mulheres. É nesse mito da beleza que nós todas somos socializadas, não é? Com foco nesse mito da beleza, é que essas empresas se apoiam também para vender os produtos mais caros. Eu vou encerrar por aqui, eu teria mais coisas para mostrar, mas a gente volta numa outra oportunidade para falar sobre a questão do mito da beleza e do Pink Tax. Obrigada, gente. Pode interromper, Ingrid, minha apresentação. Obrigada. Obrigada, doutora Lana. Agora nós passamos para a doutora Joana, né? Eu vou fazer a pergunta, né? Eu achei que ia ser a Marina, mas tudo bem. Isso. Esse é a Marina ou vai ser você? Você mesma, Joana. Então pronto, já achei. Adriana, essa pergunta, você foi eleita aí por aclamação para trazer essa reflexão para a gente, né? Porque você aí, com um dos frutos do Tributos a Elas, daquela live que a gente teve no ano passado, que apesar de ter perdido o som, ela foi muito gratificante também. Acho que todo mundo cresceu bastante com todas aquelas reflexões. E essa pergunta que eu vou fazer agora é dirigida a você, porque você teve a oportunidade de participar aí do grupo de estudos sobre a reforma tributária. Então, eu vou falar aqui para você. De acordo com tudo que foi dito, e também de acordo com os estudos realizados pelo grupo de pesquisa sobre tributação e gênero da FGV de São Paulo, Tributos a Elas e o IT, temos um sistema tributário que reforça essas desigualdades. Partindo dessa premissa, qual seria uma reforma ideal? Uma reforma que proporcione um equilíbrio fiscal entre homens e mulheres, uma vez que as regras atuais acabam onerando demasiadamente a nós, mulheres, quando comparadas aos homens. O que é que você vê aí de perspectiva para essa reforma, de acordo com tudo que vocês estudaram? Pronto. Primeiro, essa minha participação no grupo mesmo, no grupo de estudo de reforma, foi adver de você, que foi lá e me buscou, e depois todas as outras me abraçaram, assim, com um carinho imenso. E, assim, tudo o que a gente falou já é a reforma ideal, né? Porque nós demonstramos aqui, todos vocês demonstraram as disparidades que a gente tem, que a gente vivencia, o quanto a mulher, ela realmente, ela é mais, ela sofre mais com essas questões, né? Porque a ela ficou atribuído o trabalho dos cuidados, né? Historicamente, por mais que a gente hoje em dia tenha homens mais participativos, mas ainda é sobre nós que recai essas demandas, né? Esse tipo de trabalho. E, primeiro, eu gostaria de ressaltar aqui, que já foi ressaltado, que nenhuma das reformas, nem o projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal, ele contempla, de fato, essas questões, né? Nenhum deles, eles são omissos, praticamente omissos, com relação a essas questões, por focar mais em uma desburocratização do direito tributário do que na redução da regressividade tributária, que é um dos maiores gargalos, como você bem demonstrou aqui, Joana, do nosso sistema, né? Ao meu ver, a reforma ideal, ela teria que enfrentar questões como a redução das desigualdades regionais, sociais e de gênero, né? Mudando o foco da tributação indireta, como você bem falou, para a tributação direta, pessoal,
visando a redução da regressividade, tornando o sistema atual mais progressivo e justo, e levando em consideração 2 princípios basilares, que você também já falou aqui, que é o do direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva e da isonomia, já que a partir da instalação do nosso Estado Democrático de Direito, com a promulgação, ou com a Constituição Federal, com a nossa Constituição Cidadã de 88, ela deixou de ter um fim, o Estado deixou de ter um fim em si mesmo para viabilizar as necessidades sociais que precisam ser satisfeitas, prevalecer a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, nós não podemos mais trabalhar o direito tributário apenas como um instrumento de arrecadação, né? Nós tem que ter o direito tributário, ele deve construir uma tributação mais justa, com a queda das desigualdades sociais, regionais, o fomento à atividade produtiva e comercial e estimulando a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, que é a tão sonhada justiça fiscal, né, que todos nós almejamos. E eu gostaria também de escutar a doutora Lana sobre esse tema, por ela ser uma grande entusiasta também desse tema, né? E eu acho que de todo o entusiasmo dela, ela também acabou me entusiasmando muito sobre esse tema reforma tributária. Gostaria de ver a visão da Procuradoria com relação a isso, pela doutora Lana, né? Muito obrigada, e é isso, pessoal. Bom, a Adriana me intimou a falar, mas eu não precisava falar mais nada. Ela já tinha dado toda a explicação necessária, não é? Mas agora, já que fui intimada, vou ter que falar sobre dados históricos, talvez, Adriana. É interessante a gente pensar que nós, no Brasil, falamos sobre reforma tributária há mais de 20 anos. E, com isso, né, imaginemos que a primeira PEC que surgiu foi de 2003, e muito antes dessa PEC, muito se falava em reforma tributária. E depois de tanto falar, e depois de tanto tentar construir uma reforma tributária, e aqui eu falo enquanto pesquisadora, todas as minhas opiniões são apenas minhas, não refletem as opiniões da Procuradoria da Fazenda Nacional, enquanto curiosa e estudiosa do assunto. A reforma tributária, ela não tem nenhum foco em gênero. Se pegarmos qualquer uma das PECs, se pegarmos o PL, não há uma intenção de reformar o sistema tributário tendo por foco o gênero. Então, esse trabalho que foi desenvolvido, que a Adriana citou, é um trabalho que tem a intenção de despertar os olhares, de despertar a atenção da comunidade civil, da sociedade civil. Meu áudio está falhando? Melhorou? Melhorou? Tá ótimo. Então vamos lá. Ok. É porque falaram aqui no chat, aí eu ia repetir. Bom, esse trabalho tem, então, o foco de despertar a atenção da sociedade civil, do poder público, de todos os estudiosos, para a necessidade de pensarmos numa reformulação do sistema tributário com foco em gênero. Diante de todas essas desigualdades que mostramos, diante do que foi falado pela Joana, nós podemos considerar que a tributação é algo neutro? Ela é uma atuação neutra do Estado? Ela é uma ferramenta de atuação neutra do Estado? Ou ela é uma ferramenta de atuação do Estado que deve servir a todas as diretrizes, a ideologia, aqui entendido como valores jurídicos da Constituição? O ministro Barroso, ele tem um texto sensacional que fala sobre o triunfo tardio do constitucionalismo no Brasil, e ele diz que a Constituição de 88, ela traz um sentimento. Ela traz uma estrutura ideológica, uma estrutura axiológica. E qual é ela? Nós precisamos de igualdade. Uma igualdade que ela é, hoje, de papel, como todos os dados aqui trouxeram, e que precisa ser mudada. É isso. Adriana, eu não tinha o que complementar, porque você já tinha dito tudo, mas aí aproveitei só para trazer esses dados históricos. Obrigada. Meninas, vou quebrar aqui o protocolo mais uma vez, viu? Mas ainda falando sobre a reforma tributária, quando a gente para pensar o quanto que o direito tributário hoje, ele já é utilizado de forma extrafiscal em várias searas do direito tributário. Vamos pegar o direito aduaneiro, não é? Quantos mecanismos nós não temos dentro do direito aduaneiro, mecanismos extrafiscais, para garantir, né, o suporte a essas mitigações de diferenças, né? Essas chamadas emergenciais.
Então, assim, basta ter criatividade para a gente conseguir construir um sistema tributário que seja menos regressivo. Eu acho que isso já vai impactar diretamente aí na carga tributária das mulheres e também das pessoas menos favorecidas com renda. Eu acho que isso aí é só uma questão de estudo, de direito comparado. Outros países conseguiram, os Estados Unidos, por exemplo, fala-se que redução de quase 50%, né, da tributação sobre bens de consumo. Então, por que não estudar o direito comparado e trazer todas essas ferramentas, muitas delas já existentes na nossa Constituição, para tentar um direito tributário mais justo, né, com essa natureza distributiva? E eu acredito que, como a reforma ainda não aconteceu, agora é o momento certo para a gente pensar em todas essas questões. Certo? Joana, só voltando aqui, então... eu acho que iam me passar a palavra. Tá vendo, Joana? Você quebra o protocolo e agora vou eu quebrando também. Pois eu sou dessas. E eu junto, né? Posso, Marina e Adriana, só colocar mais uma observação? Fica à vontade. Depois a doutora Herta também quer dar uma palavrinha, então vai seguindo. Depois da Lana, a doutora Herta vai fazer as considerações. Já faço minhas considerações finais aqui. Ousaram dizer que a gente tinha tempo, é um problema, né? Não podiam ter contado esse dado para a gente. Bom, o que eu ia dizer, só né, nessa mesma linha da reforma tributária, é que nesse texto que foi produzido por esse grupo de pesquisadoras, do qual fazemos parte, eu trabalhei na área né, dos projetos de lei referentes à renda, Adriana, eu e Herta, né? A Adriana trabalhou nos projetos referentes a consumo. Joana, você trabalhou também nesses? Eu trabalhei no início, mas depois eu tive que sair. Pois é. Então, o que eu ia dizer, tenho as duas vertentes, seja renda e seja consumo, e naqueles textos que tocam a renda, voltando no que a Joana falou sobre a questão da extrafiscalidade, existe, inclusive, uma proposta de discrimínio impositivo. Por que não? Porque a contratação de mulheres, por exemplo, no intuito de minimizar essas desigualdades socioeconômicas que foram tão bem retratadas pela Rafaela, por que não um discrimínio impositivo para facilitar a contratação de mulheres? Eu tenho pesquisado sobre esse assunto. A ONU tem vários mecanismos e dispositivos que falam sobre isso. Tem, inclusive, um quadro deles que se chama Ganha-Ganha, que é no sentido de incentivos fiscais às empresas que contratem mulheres. Então, é possível imaginar, sim, com cunho nessa função extrafiscal dos tributos, que empresas recebam benefícios fiscais, contratem mais mulheres e, com isso, ganhe toda a sociedade. Eu queria, então, agradecer, já que sou eu a primeira a falar, as minhas considerações finais. Muito obrigada. É uma honra, realmente, participar de um evento como esse. Eu fico lisonjeada, me sinto privilegiada, não é? E o que eu convido a todas e todos é que paremos para pensar, que a gente não banalize, que a gente não assuma essa posição de que questões de gênero são mimimi, questões de gênero. A gente mostrou em números aqui que não se trata de questões de menor importância, são questões de extrema urgência, como diz o nome aqui desse painel. É necessário e é urgente que se fale sobre gênero, sob pena de nós permanecermos nos próximos 50 anos sem evoluir. Nós estamos num estágio onde mulheres e homens vão para o mercado de trabalho, mais homens que mulheres, por questões do trabalho de cuidado, mas precisamos entender essa igualdade, precisamos superar essa vertente que é tão antiga e tão preconceituosa de que mulheres não desenvolvem os trabalhos tal como os homens, que mulheres podem ganhar menos, que elas se sujeitam a isso, que mulheres estão dispostas a pagar mais. Então, é só uma questão de reflexão. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, precisamos refletir para que a gente tenha uma perspectiva da realidade diferente. Obrigada. E, Lana, você comentou sobre essa proposta de reforma, né, pela questão da renda. E tem também um ponto tão relevante que a gente levantou lá, que é a questão das mulheres negras, e as meninas falaram nas falas dela, tanto a doutora Rafaela quanto a doutora Joana, até mesmo, né, que a mulher negra é o outro do outro, ela está totalmente fora da situação. E a gente também
dentro dessas propostas de reforma tributária, a gente também levantou a hipótese de empresas contratarem mulheres negras, né, como chefes de família, inclusive chefes de família, a maioria das chefes de família são mulheres negras, a gente tem a porcentagem, a gente colocou lá no projeto de reforma, são as mães solo, a maioria são negras, então que as empresas contratassem mães solo ou mulheres negras, que essas mulheres pudessem ascender profissionalmente dentro das empresas, e elas ganhariam incentivos fiscais. Tudo isso, então, para a gente remodelar aí a situação das mulheres. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande das mulheres negras também conseguirem entrar no mercado de trabalho formal. Elas sofrem preconceito na hora que elas são chamadas para as entrevistas, pede-se a tal da boa aparência, e muitas mulheres negras acham que não entram nessa categoria de boa aparência, então elas muitas vezes já enfrentam ali o preconceito na hora de serem empregadas. E tudo isso a gente quis estimular no documento de reforma tributária também. Então, assim, a criatividade é o limite. A gente tem projetos, estando no Ceará, né, essa visita para a OAB Ceará, lembrando aqui que tem projeto que favorece também a mulher rendeira. É um projeto antigo que não foi levantado por a gente na reforma tributária agora, mas é um projeto que está em andamento, tem um PL, para incentivar a mulher rendeira também, as mulheres rendeiras, de alguma forma. Ou seja, alguma forma de fazer valer as tradições e que as mulheres sejam estimuladas sempre. E lembrando aqui da Constituição, né? Liberdade, igualdade, e alguns dizem não mais fraternidade, mas sororidade, né? Porque é sempre bom falar, né, Lana, desse termo aí, que a sororidade é a versão feminina da fraternidade, são irmãs, né, as soros, as freiras, compreendidas no sentido de que a gente usa muito a palavra fraternidade, porque não usa a palavra sororidade, né, liberdade, igualdade, sororidade agora, para a gente analisar e olhar para outras mulheres, ver como é que a gente pode empoderá-las em todos os aspectos que a gente puder, no dia a dia, com incentivos fiscais, como for, né, nos nossos estudos, ler bastante e incentivá-las. Acho necessário. Agradeço demais o convite por estar aqui com vocês, mulheres fantásticas, que muito me orgulham, um debate super rico, super, assim, né, alegre, leve. Nós tratamos de temas tão relevantes, com dados tão fortes em relação às mulheres, e sempre conversamos com leveza sobre eles. Um abraço a todos, muito obrigada aí pelo convite aqui, já vou me despedindo também. Eu queria só complementar aqui as falas da Lana e da Herta, quando elas lembraram de incentivos fiscais, né, para a contratação de mulheres. A gente tem também um outro viés, que são incentivos trabalhistas, agora econômicos, né, são todos econômicos. Mas o maior medo do empregador é contratar a mulher, ela engravidar e sair de licença maternidade. A gente tem países em que a licença parentalidade, ela é compartilhada. Então, tanto o homem quanto a mulher podem sair. Pode ter 1 ano de licença, a mulher tira 6 meses, o homem tira 6 meses. Algo nesse sentido afastaria esse medo do empregador também. Era só isso que eu queria pontuar. E eu também queria agradecer o convite, né, da Comissão de Direito Tributário da OAB, agradecer a Adriana, a Marina, a Ingrid, que não aparece, mas fez muito aqui por esse evento, a Joana, a Lana e a Herta também. Eu tenho que fazer um agradecimento especial à Lana, que compartilhou dados comigo que ela já tinha, alguns dados do IBGE, que eu usei na minha apresentação, e me economizou muito tempo de pesquisa. Obrigada, Lana, para preparar aqui o material que eu trouxe. E é isso, eu acho que essa reflexão que a Herta trouxe a gente tem que se ajudar, né? A sororidade, ela tem que estar sempre presente no nosso dia a dia. Muito obrigada a vocês todas. Nós que agradecemos. Então, pessoal, a gente vai caminhando aqui. Gente, acho que... Quer falar, Joana? Marina, falta a doutora Joana. As considerações da doutora Joana. Vou falar rapidinho. Só pontuar aqui, já me despedindo, mas ainda pontuando algo. Ano passado, eu tive um susto quando eu fui fazer minha declaração de imposto de renda e eu não pude deduzir lá a contribuição que era deduzida do imposto de renda sobre a empregada doméstica, não é? E aí eu parei para pensar, mas meu Deus, por que eu não vou poder deduzir? Gente, porque nós não temos representantes.
esse direito ele foi retirado das mulheres duplamente. Primeiro, porque nós mulheres somos as que mais contratam, porque nós precisamos de alguém para cuidar dos nossos filhos, dos nossos pais, não é? Para que a gente possa trabalhar. E também era um estímulo às várias mulheres que trabalhavam sem assistência social e que passaram a ter carteira de trabalho por conta desse incentivo que era dado pelo governo. Então, nós fomos aí prejudicados duplamente. E quem estava lá para nos representar? Então, entra aí o que a Rafaela falou, né? Que nós temos que ocupar mesmo esses cargos. Temos que ocupar os espaços de poder. Porque se não formos nós que estamos lá, qual a tributação que vai ser defendida? Será que somos nós que temos renda para ser tributada? Que temos patrimônio para ser tributado? Não. Então, esse é um exemplo clássico, quando eu lembro, assim, de como nós estamos regredindo em relação a essa justiça tributária entre homens e mulheres. Isso aconteceu, pouco foi falado, né? E assim ficou. Então, eu agradeço aqui demais a comissão e as minhas amigas aqui, Rafaela, que é minha companheira de luta diária, Lana e Herta, que nos ensinam tanto todos os dias, a Adriana, Marina, Ingrid, e também ao Jefferson, que sempre foi um incentivador aí das mulheres ocupando espaços, né, dentro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Joana. Pronto. Agora eu vou fazer meus agradecimentos. Primeiro eu vou reafirmar todas as falas que foram feitas aqui, uma live maravilhosa, agradecer a doutora Joana, a doutora Lana, a doutora Rafaela, a doutora Herta, por sempre estar à disposição da comissão, a doutora Ingrid, que está aqui nos bastidores, que construiu toda essa live com a gente, né? O doutor Jefferson, que é um incentivador, que desde o primeiro momento se colocou totalmente à disposição e assim, nos deu a oportunidade de fazer essa live. Eu agradeço bastante a todos os membros da comissão que estão assistindo, participando indiretamente, e a Marina, que foi companheira nessa live, a gente construiu todas as perguntas juntas, né? E também eu gostaria a palavra que eu tenho a fazer é que, assim, que a sociedade ela participe mais, essas desigualdades, elas existem, mas elas podem ser rompidas a partir do momento que nós nos colocamos como sujeitos de direito e vamos lá buscar, lutar, assim como nós fizemos no nosso grupo, né? A gente construiu propostas interessantíssimas que estão no link do TAI, junto com no site da FGV, né? Acho que está no TAI, né, doutora Herta? E, assim, qualquer pessoa pode ir lá, acessar, ler as propostas que elas estão sendo discutidas, né, inclusive por alguns parlamentares, né, a gente vai ter reuniões sobre esse tema, e as propostas já estão com alguns parlamentares, então, assim, e agradecer esse momento, porque foi um momento ímpar, né, e que a sociedade, ela se atente mais para essas questões, que a reforma tributária, ela não seja só dos parlamentares, elas sejam nossas, né, que nós tenhamos acesso a elas e que a gente possa interferir, para que, sim, a gente possa, sim, buscar uma sociedade mais justa, né, que nós lutemos por essa sociedade mais justa e igualitária. Essa a minha fala. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que assistiram, que participaram de alguma forma, e a nossa comissão dirigida pelo nosso queridíssimo presidente, Dr. Jefferson, Dr. Hamilton, e os outros diretores e os demais membros. Obrigada, gente. E a doutora Ingrid, eu acho que eu já falei, mas vou reforçar novamente. A doutora Adriana aí já fez os agradecimentos por mim, por todo mundo. É basicamente isso. A gente queria agradecer a disponibilidade de vocês, procuradores, dizer que é uma honra poder ouvir vocês aqui na comissão mais uma vez e parabenizar, né, por esse projeto incrível que é o Tributo a Elas. Aproveitar também para agradecer à Comissão de Direito Tributário, a pessoa do Jefferson e da doutora Ingrid, que fica aí por trás dos bastidores, e aos membros que estão aqui acompanhando a gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, gente.